Vamos falar um pouquinho sobre espécies de casamento válido. Vou falar primeiro sobre o casamento putativo. Lá no artigo 1561 a gente pode encontrar esse tipo de casamento. Trata-se de casamento nulo ou anulável, contraído de boa fé por um ou por ambos os cônjuges, cujos efeitos jurídicos são preservados por conta da aplicação da teoria da aparência. Boa fé. O que é boa fé nesse caso? A boa fé, nesse caso, ela deve ser entendida relativamente à ignorância da existência de impedimentos à união conjugal. Por exemplo, dois parentes em linha reta, vamos supor, pai e filha, que se casam sem ter consciência do seu parentesco. Não sabiam ser pai e filha. O que isso significa, gente? Isso é um erro de fato, tá? É um erro de fato. Por exemplo, sogro, outro exemplo diferente agora, não é mais em relação a erro de fato. Sogro e nora, que sabem, agora sabem, que são entre si sogro e nora, mas desconhecem a causa impeditiva que recai sobre a união de parentes afins em linha reta. Eles sabem que eles são sogro e nora, mas eles não conhecem o Código Civil, não leram o Código Civil e eles não sabem que é proibido, que não é permitida a união entre parentes afins em linha reta. O que é isso? Isso é um erro de direito. Então, no primeiro exemplo, eu dei um exemplo de erro de fato, né? Pessoas, dois parentes que se casaram, mas não sabiam que eram parentes, de fato, né? Não tinham consciência de seu parentesco. E na segunda hipótese, não tinham o conhecimento da lei, embora tivesse conhecimento do parentesco. Ah, professora, mas você me fez lembrar a lei de introdução às normas do direito brasileiro, lá no artigo 3º. E aí, como é que faz? Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Como é que eu vou fazer nesse caso, então? A doutrina já se manifestou nesse sentido. A doutrina entende que, nesse caso, embora o erro de direito seja inexcusável, pode ser invocado para quê? Para justificar a boa-fé, tá? Então, já tem posicionamento doutrinário nesse sentido. O artigo 1561 do Código Civil de 2002 diz que, embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por um ou por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Esse é o ponto final dos efeitos, até o dia da sentença anulatória. O parágrafo 1º do 1561 diz que, se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Foi enganado, não sabia, não tinha aquele conhecimento, né, de que tinha um impedimento ali, tá? Então, somente ao cônjuge que estava de boa fé, os efeitos civis vai aproveitar, bem como aos filhos também. E o parágrafo 2º, se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, ambos sabiam, do que estavam fazendo, os seus efeitos civis somente aos filhos aproveitarão, porque os filhos não podem sofrer sanção por conta do erro dos pais. Quais são os efeitos? Então vamos lá, resumindo. Quanto aos cônjuges, são todos os de um casamento válido para o cônjuge de boa fé. Porém, esses efeitos cessam na data do trânsito em julgado da sentença que pôs termo ao casamento.
Em regra, não há efeito futuro, mas somente os verificados até a data da sentença anulatória, ok? Quanto aos filhos, o 1561, lá no parágrafo 2º diz: se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis somente aos filhos aproveitarão. Vamos lembrar de alimentos, então. Quanto aos alimentos, em relação ao cônjuge, somente serão devidos até a data da sentença. E em relação aos filhos, normalmente os filhos não serão prejudicados, tá? Direito aos alimentos normal, necessidade, possibilidade, certo? Existe um entendimento do STF em relação aos efeitos aí em relação ao cônjuge, que somente serão devidos os alimentos seriam devidos até a data da sentença. Já existe entendimento do STF no sentido de não haver limitação de tempo no que tange ao direito alimentar, tá? Então tem que tomar cuidado aí em relação a esse parâmetro que a lei traz, né? Até o trânsito em julgado aí, mas o STF já entende que pode ir além, ok? Vamos lá. Casamento em caso de moléstia grave. Que casamento é esse? Esse casamento também é chamado de casamento in extremis. Tá lá no artigo 1539, tá? Coloquem os nomes lá no seu código, na frente dos artigos, porque isso aí é entendimento doutrinário, tá? Essa nomenclatura vocês não vão encontrar lá no código, não. Então, casamento em caso de moléstia grave, também conhecido como casamento in extremis, é uma exceção quanto às formalidades para a validade do casamento. Ué, professora, mas você falou para mim que o casamento tinha que ser celebrado de portas abertas, tinha que fazer o processo de habilitação, é um ato solene, passa por todo o procedimento? Sim, passa. Mas temos exceções no mundo jurídico. Vejamos qual é essa exceção, né? Se é uma exceção em relação às formalidades, vejamos. Pressupõe-se que tenha sido expedido o certificado de habilitação ao casamento, mas a gravidade do estado de saúde de um dos nubentes impede-o de locomover-se e de adiar a cerimônia. Por isso chama-se casamento in extremis, tá? Nesse caso, o juiz ele vai celebrá-lo em sua casa ou onde estiver o nubente, em companhia do oficial, tá? Mesmo que seja à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Nossa, mudou todo o procedimento? Mudou. Por quê? Diante da gravidade do estado de saúde de um dos nubentes. Então, se ele não tiver condição de locomover-se e de adiar a cerimônia, essa cerimônia será realizada pelo juiz onde estiver, né, o cônjuge, na companhia do oficial, ainda que seja à noite perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever, tá? Então, essa é a exceção aí a todo o procedimento do casamento. Outro tipo de casamento interessante é o casamento nuncupativo, tá? Que casamento é esse? Casamento em iminente risco de vida ou nuncupativo, que é diferente lá do casamento em caso de moléstia grave, tá? Aqui é iminente risco de vida. Esse casamento ele permite a dispensa do processo de habilitação. Lá no casamento em extremis, a gente parte do princípio que já ocorreu o processo de habilitação. Aqui não. Ele dispensa o processo de habilitação e vai dispensar ainda
a presença do celebrante. Professora, que casamento estranho é esse? Esse é o casamento do nome estranho, o casamento num culpativo, tá? Então, em razão da extrema urgência, os contraentes, tá? Os contraentes, porque não são cônjuges, porque ainda não casaram, né? Os contraentes, eles poderão celebrar, eles mesmos poderão celebrar o casamento, recebendo um ao outro de viva voz por marido e mulher, enfim, né? Atendendo a resolução 175 do CNJ, tá? Substitui-se aí no caso concreto, ok? Na presença de 6 testemunhas, tá? Por que 6? Porque aqui não tem a presença do juiz de paz, né? Aqui dispensa o processo de habilitação. Os próprios nubentes é que vão realizar o casamento, tá? Então, eu preciso de 6 testemunhas que não tenham parentesco em linha reta ou colateral com os contraentes. Até o segundo grau com os nubentes, ok? Não tenham parentesco em linha reta ou colateral até o segundo grau. E esse casamento, ele vai requerer posterior homologação judicial, é claro, né? Foi um casamento celebrado por quê? Pelos contraentes, então ele precisa aí de homologação judicial a posteriori, tá? E o casamento consular. Quem lembra do direito internacional privado aí? O casamento consular é o casamento celebrado no consulado brasileiro, tá? É aquele celebrado por brasileiro lá no estrangeiro perante a autoridade consular brasileira. Quais são as formalidades para esse casamento consular? O que acontece? Acontece o seguinte, que uma vez realizado esse casamento, deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil. Aonde? Aonde que eu vou registrar esse casamento? No cartório do respectivo domicílio dos cônjuges ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir, tá? Celebrou o casamento no exterior, no consulado, retornou um ou ambos os cônjuges ao Brasil, deve fazer o registro desse casamento aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre validade e invalidade do casamento. Quando que o casamento é válido? O casamento é válido quando a manifestação de vontade, né, o sim e o ato de celebração, eles são válidos. E como que eu faço a distinção entre casamento nulo e casamento anulável? Professora, você falou tanto de casamento nulo e anulável, como que eu vou fazer a distinção? Essa distinção, ela vai dizer respeito à natureza do vício que macula esse casamento. Como assim? Se o vício for sanável, ou seja, se eu puder modificar, né, se eu puder corrigir, se esse vício for sanável, o nosso casamento, ele vai ser o quê? Anulável, tá? Eu vou gerar uma nulidade relativa. Vício sanável, nulidade relativa. Vício insanável leva à nulidade absoluta. Não tem como corrigir esse erro. Por exemplo, ordem pública. Filho casar com mãe. Tem como corrigir esse erro? Não, não tenho. É um vício insanável, né? Vai afetar diretamente o preceito de ordem pública. Se o vício é insanável, eu tenho uma nulidade absoluta, certo? Tanto o casamento nulo quanto o casamento anulável, para serem desconstituídos, eu preciso da chancela judicial, tá?
Caso contrário, esses casamentos eles continuam existindo e continuam produzindo efeitos. Em todos os casos eu vou precisar de quê? Da chancela judicial, tá? Preciso aí de uma manifestação judicial para ter a declaração de um casamento nulo ou de um casamento anulável, ok? Vício sanável, vício insanável, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o casamento anulável. Casamento anulável é quando o casamento é realizado ferindo somente o interesse de quem o Estado tem o dever de proteger, por considerar que essa pessoa é mais frágil. Por exemplo, o menor, né? Não vai afetar diretamente a ordem pública. O Estado tem o dever de proteger, né? Mas, acontecendo o casamento, só vai ferir o interesse de quem o Estado teria o dever de proteger, e não o Estado em geral, a ordem pública. Na maioria dos casos, há um consentimento defeituoso. Se trata de pessoa que se casou inspirada em erro. Geralmente isso que acontece. Que pode ser pela sua imaturidade, pode ser por defeito mental ou por não poder consentir sem o seu representante, que é o caso do menor, certo? Olha a redação do artigo 1550. Não se esqueçam da Lei 13.146 de 2015, tá? É anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, ou seja, de menores de 16 anos, tá? Esse casamento é anulável, porque ele não fere preceito de ordem pública, tá? Segundo, do menor em idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal, certo? O que acontece? Ele deve ser assistido, então preciso de uma autorização, ok? Terceiro, por vício da vontade, nos termos dos artigos 1556, que vai falar sobre erro essencial, e do 1558, que vai falar sobre coação, quando a pessoa é obrigada, coagida, tá? A dizer o sim. E o inciso 4 vai falar do incapaz de consentir ou manifestar de forma inequívoca o seu consentimento. Ele não consegue dizer se quer ou se não quer casar, tá? O inciso 5º vai falar sobre o seguinte: realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato. Casamento por procuração, meu povo. Pode? Pode, não tem problema, tá? Poderes específicos para o ato. E não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. O que isso significa? O casamento foi realizado, tá? Mas o contraente ele não sabia que o mandato tinha sido revogado. Se esses dois cônjuges passam a coabitar, o que acontece? Vai sanar o vício, tá? Isso significa o quê? Não vai ter problema nenhum, é isso que o artigo está dizendo, tá? Nós temos aí também o caso de incompetência da autoridade celebrante. E o parágrafo único vai falar que equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicialmente decretada. Tanto faz ser revogado pelo próprio mandatário ou invalidade declarada por via judicial, ou seja, decretada, ok?